estudo a sério, começaram a ter. Um pouco mais para frente, tivemos um caso famoso, que é o George Adamski. Quem não conhece, busca investigar. Esse é um contatado famoso norte-americano, que começou a ter contatos no deserto lá com seres, e tinha um contato pessoal e tal. Ficou bastante difundido no mundo a experiência dele. E, como sempre, aquele grupo lá dava um jeito de inventar uma história que alguém falou para tentar destruir o cara, não é assim? Aquilo ali está ficando muito polêmico, todo mundo levando a sério a dança, vamos dar um jeito de quebrar ele. Aí deram um jeito de inventar um monte de coisa para desestabilizar toda a informação positiva que tinha da dança. E assim foi com outros. Né? Para vocês terem uma ideia, o que é os filminhos da dança, vou mostrar um trechinho curtinho para vocês, que mostra, imagina, naquela época o cara com uma câmerazinha daquelas bem pequenininha, que nem aquela ali, ó, não existia uma câmera enorme, Super 8, e assim que ele filmava algumas experiências que ele tinha com livros. Vocês podem ver ali, ó. Então não são filmes de primeira, mas dá uma noção do tipo de material que foi difundido na época da dança. Por que está pulandinho assim? Porque o filme era desse jeito mesmo. Então, mas demonstra que o cara dessa ele tem N filmes, aqui eu não vou mostrar para vocês, não perder tempo mostrando isso, vocês podem achar em qualquer canto da internet aí. Então, tem vários filminhos desses, tem mais um aqui para frente, que mostra uma nave típica, que ele tinha experiências com os seres baixavam, né, eles saíam e ele tinha contato terceiro grau, ele tinha contato pessoal com essas pessoas. Então, aí algumas filmagens dele, não vão ficar muito tempo aí, que após essa polêmica da dança e outros contatados também, nós não vamos entrar no mérito deles, muitos, no ano de 1953 tivemos a grande novela do Orson Welles, chamada Guerra dos Mundos. Teve até um filme agora, foi refeito, né, há pouco tempo, a Guerra dos Mundos também, em homenagem a esse material. Então o cara fez uma novelinha no rádio, que na época não tinha televisão, né? Então o pessoal fazia novela no rádio, todo mundo lá escutando a novela, e ele fez uma novela de uma invasão alienígena na Terra. E todo mundo que estava escutando achou que aquilo era verdade. Então, bem feita que foi a novelinha, cara. Ficou famoso no mundo inteiro com a novela dele. Era gente querendo se matar, gente querendo vender tudo, ir embora para não sei aonde e tal, por causa da dita novela. Então, para você ver o quanto essa informação é perigosa. Ela foi muito difundida no mundo, mas ao mesmo tempo é perigosa. Você pode mexer com uma massa de população e criar besteiras. E foi o que o Orson Welles aprendeu na época. Nessa época aí, o presidente Eisenhower, que era o 34º presidente, e nós tínhamos o nosso JK aqui como presidente. Pra vocês contextualizarem a época. Então, esse é o período em que esses governantes estavam cuidando dessas informações, e ao mesmo tempo esse Eisenhower tem muitos e muitos e muitos documentos que já foram liberados atualmente para nós, ufólogos, mostrando que na época desse presidente, N experiências ufológicas aconteceram de fato, todas documentadas pelo governo. E aqui no Brasil nós vivíamos o clássico caso de Orlando Vilas Boas, dos irmãos Vilas Boas, lá, aquele pessoal que são higienistas, são bem famosos no Brasil. Então um deles, no ano de 1957, em Minas Gerais, teve uma experiência de abdução, lavrando a fazenda dele lá, ele viu uma luz, que daí desceu, e ele acabou chegando próximo e paralisou-se, se sentiu paralisado, e esses seres se aproximaram dele, levaram para a nave, tiraram a roupa dele, passaram umas coisas lá, uns líquidos nele, sei lá, o cara às vezes é muito cheiroso, né, tá ligando na fazenda o dia inteiro, contaminou a nave, né, o troço estava perigoso. Banho, não dá para nada, passaram um creminho cheiroso. Aí botaram ele numa sala e uma alienígena diferente dos caras, uma mulher diferente, um rosto completamente diferente, acabou entrando nesse lugar e eles tiveram uma relação sexual. Foi um dos primeiros casos, será o primeiro caso documentado de relação sexual entre extraterrestres e terrestres. Um pouco depois surgiu o mais clássico de todos, que foi o caso Beth Van Hills.
Esse casal foi andando pela estrada, uma luz apareceu, essa luz, eles viram que estava vindo em direção a eles pararam o carro, desceram, só que a partir dali eles não lembravam de mais nada. Depois, com hipnose regressiva, resgatou-se tudo que eles viveram dentro da nave, a experiência que tiveram, todo esse troço de tirar roupa, investigar lá dele. Portanto, quem não gosta de tirar roupa vai ser perigoso ter esse tipo de experiência. É um negócio perigoso mesmo. Aí lá na nave, ela pediu, a Beth, muito espertinha, né? O Omar era meio tontão, mas ela era bem esperta. Ela já pediu uma prova. Meu Deus não, meu Deus, não sei como ela chamou. Me arranjo um negócio, eu quero levar para dizer para todo mundo que eu vivi isso. Tá? E posso levar esse livro e tacou a mão numa espécie de um livro. Assim. Depois baixou o braço assim, o cara, beleza, pode levar, vai ver que é um subalterno, né? Não, não tá aqui não. E nisso ela conversando com o cara, batendo papo, fumando cigarrinho. Aí, o que aconteceu? Ela perguntou, de onde vocês vêm? Aí ele falou assim, mas você não tem como explicar, você sabe onde que você está no universo? Não, eu nem ideia do que eu estou. Aí ele mostrou um mapa. Só que esse mapa ficou impresso na mente dela. E na hipnose ela desenhou um mapa certinho depois. Foi o terapeuta que fez a hipnose nela. Muito legal. Mas, traduzindo em miúdo, ela foi tentar sair da nave, botar um livro, veio o chefão e disse assim, isso você não é. E tirou o livro dela, desceu todo mundo e tal, entraram no carro, foram embora, toda a história. E ela, na hipnose, ela desenhou tal mapa, certinho. Aí o pessoal que lida na área da astronomia foi lá e viu certinho, exatamente os pontos das estrelas da onde aqueles seres tinham vindo. E era zeta retículo. Exatamente. Inclusive tinha as rotas comerciais, as rotas de mineração daqueles seres, tudo descrito ali. Muito interessante, os mundos que eles se conectavam e tal. E ela desenhou isso detalhadamente. Virou um clássico da ufologia. E foi o primeiro caso de abdução. Né? Enquanto o nosso Vilas Boas, ele foi convidado a ir na nave, né? Vamos nessa e tal. Né? Esses dois não, eles nem sabiam, estavam mais perdidos. Aí é um caso de abdução, a pessoa é levada sem saber por quem, como. Entrou lá e depois só de hipnose para recuperar. Aí essa ideia virou mundo de ponta cabeça, todo mundo só falava de Beto Guarda-Rio naquela época. A partir daquela época começou aí a coisa ficar bizarra. Porque começou a aparecer gente abduzida em tudo que é tempo. Ah, minha filha está grávida, foi abduzida. Ou é o boto, né? Tem a história do boto, não tem lá na Amazônia? As meninas engravidavam, foi o boto. Né? E aí pintou a abdução. Tudo era abdução, meu Deus, é um troço insuportável. Você vai em congresso de ufologia, tem 300 falando de abdução, meu Deus. Eu já começo a pensar que isso é um negócio que não é muito sério. Achando que alguém está investindo lorota. Porque você conversa com quem investiga o negócio a fundo mesmo, e que não é gente que faz filme, ou escreve livro de ficção, que nem a maior parte dos livros de ficção que tem, a gente é assim. Os cientistas mesmo, eles dizem isso aí é a criação da mente dessas pessoas. Eu estou quase achando que é mesmo. Por quê? Começou a aparecer muito casos assim nos anos 70. Ainda já estamos chegando mais perto, né? Já estamos nos anos 70. Começou a aparecer as mutilações de animais, vaca, cavalo, tudo meio cortado direitinho. Eu fico imaginando que não tem açougue lá no mundo desses caras, né? Não deve ter. Ou eles têm um mau gosto terrível, né? Imagina levar uma vaca para aquela navezinha e fazer ali o matador. É um trocinho estranho demais. Eu acho muito estranho essas histórias, porque principalmente a maior parte dos casos de mutilação de animais que tem, principalmente em solo norte-americano, aparece depois daqueles helicópteros ali, ó. Helicópteros sem identificação. Isso está em todos os casos investigados. Por que será, né? Aparece uma vaquinha meio cortada estranha, um cavalo cortado estranho, e tem vários colonos e agricultores que narram que helicópteros negros, helicópteros sem nenhum tipo de marcação estavam por ali. Será que tem alguém criando aí uma mística ou uma história maluca? Né? Será que os ETzinhos eles estão precisando vir ali pegar o bicozinho e pega as partes mais ruins das vacas ainda, né?
Eu não consigo entender muito essas histórias. Porque 67, 70 também proliferou essa história de chupacabras e tal, associar a ufologia, que não tem nada a ver, começaram a associar esse fenômeno ao fenômeno UFO. Ou seja, começou a se criar muita lenda nos anos 70, tentando encobrir toda essa história que estava acontecendo a partir do caso de Beth Barney Hills. E aí nós tivemos em 75 o caso do Travis Walton. O Travis Walton eu dei, foi em 2 congressos que eu fui e ele estava dando palestra junto, eu conversei pessoalmente com ele. E tudo que vocês veem naquele filme chamado Fogo no Céu, quem que já assistiu Fogo no Céu? Você, só 3. Então tem um filme bem clássico, tá, gente? Na área falar já, Fogo do Céu, que conta a experiência do Travis Walton. Só que ele diz pra você assim, aquilo que eles botaram no filme não é nada do que aconteceu comigo. Simplesmente o produtor fez um filminho lá meio sensacionalista para vender mais, que a mentira talvez venda mais do que as ilusões, e nessa fizeram um filme totalmente depravado em relação à experiência dele. E nos congressos ele narra a experiência dele, que não foi nada daquilo. O cara foi levado para a nave, tal, foi abduzido mesmo, uma luz que bateu nele lá, ele levou lá no meio da floresta, todos os lenhadores que estavam junto viram, tem toda uma história aí. E ele teve uma experiência muito interessante dentro de uma base desses extraterrestres, conheceu as naves, os seres que coordenavam todo o projeto e tal. Muito legal a experiência do cara. Só que não tem nada a ver com esse filme. Onde que está a realidade? Onde que está a ficção? O que é verdade disso tudo que nós vimos até agora e o que é ficção disso tudo que nós vimos até agora? A grande maioria das pessoas acha, quando começa a estudar ufologia, vê revista Ufologia Nacional, Internacional, vai a alguns congressos, vê e tal, os caras falam tudo isso que eu falei até agora, só que ponto por ponto. Você sai de lá mais assim, sabe? Eu não quero saber esse troço. Dá medo. E se você começar a investigar a ufologia de fato, a entrar dentro do fenômeno sem medo, não querer ficar correndo atrás do que esse Ciclano, Beltrano falou, ó, tal psicólogo falou não sei das plantas, fulano de tal não sei o que os descobridores são tudo alienígena mal, ver filminho de Hollywood, em relação ao fenômeno. Isso tudo é uma coisa criada justamente para que a gente se afaste, crie medos. E o medo é a pior coisa que a gente pode ter. O medo nos afasta de tudo. Qualquer coisa, se tem medo, te afastou. Ah, meus amigos tudo fazem bungee jump, andam na tirolesa, mas eu tenho medo. Você não curte ir na tirolesa, né? Porque você criou aquele medo. Então a ufologia é assim também. Você vai nos congressos, lê muito livro e tal, você sai correndo e toma medo. Até que, em 2013, aqui no Brasil, nós tivemos uma reunião histórica. Essa reunião foi no ministério, num dos ministérios lá do governo, da defesa, né? Onde começou-se a abrir todos os arquivos que o governo brasileiro tem sobre UFOs. Então nós já temos pilhas desse tamanho de papel para ser observado. E nosso papel está lá, montanhas, tudo que os grupos ufológicos aí estudando. De quantos casos acontecem no Brasil e estão escondidos pelo governo. Inclusive casos investigados pelo governo, pelo exército, muitos casos investigados pelo exército. Concomitantemente, na mesma época, nos Estados Unidos, ocorreu esse encontro pela abertura total do fenômeno UFO, todos os arquivos serem abertos e também começaram a abrir todos os arquivos para que os investigadores tivessem acesso. Então isso está aberto. Por isso que a televisão começou a mostrar muito. Começou a ter muito programinha, History Channel, Discovery, até as TV aberta e mostra uma coisa, justamente porque isso foi aberto para o público. Aí, pode difundir, a hora não tem mais problema. Nós já causamos tanto medo que não tem mais problema. Pode falar o que quiser, que o pessoal vai se apavorar com esse fenômeno. Então, nesse encontro, nós tivemos lá um astronauta. Aqui está ele novinho, lá ele já está em 2013 já. E ele falou assim, ó, tudo é assim, né? Nós aqui vivemos num sol que envelhece a nossa pele, né? Ele está mais velhinho. Não estamos sozinhos no universo. Eles estão nos visitando há muito tempo. E as evidências sugerem isso. Precisamos nos esforçar para entender esse fenômeno. Isso aí não é qualquer um falando. Isso aí é um astronauta. Um cara que passou por N tipo de treinamentos.
já foi para a Lua, já voltou. Não é qualquer pessoa, é uma pessoa que tem uma mentalidade com certeza diferente de todos nós. Já conseguiu ver até a Terra de fora. Já tive uma experiência, deve mexer com a gente. A gente já teve até essa experiência, ele fala isso. Nós temos o Stanton Friedman, famoso também na ufologia. Ele fala que ele trabalhou na época dos acobertamentos do governo e tudo mais. O acobertamento governamental não é um mero conceito. Já passou da hora da imprensa e a comunidade científica fazendo o dever de casa. Ou seja, começarem a abrir isso aí para as pessoas, mas a verdade, o que realmente acontece. Esse cara aqui, ó, esse tenente, ele trabalhou muito tempo junto com o MJ-12 na desinformação ufológica. E ele diz ali, ó, dentro de tudo que ele diz, nós precisamos de uma organização para contatar essas pessoas de outros planetas e dizer alô para eles, ao invés de tentar atirar neles. A coisa mais estúpida que podemos fazer é uma corrida armamentista no espaço. Então ele está jogando essa visão norte-americana bem troglodita, né, por terra. Ele está mostrando que a coisa não é assim, não tem que ficar tirando em tudo que aparece só porque é diferente. Para quem é ligado à igreja, tivemos o Monsenhor Conrado Balducci, que todo mundo já deve ter visto também, rodou o mundo inteiro, saiu até na televisão aberta aí, ele falando das experiências ufológicas que a igreja vê, né, e enfatiza que os extraterrestres não são demoníacos. E eles estudam o significado espiritual de realizar um possível contato extraterrestre mundial. A igreja tem comissões investigando e trabalhando justamente sobre isso. O que pode alterar no contexto espiritual da Terra a acontecer uma experiência global com o fenômeno. Então, ali já estamos em 2013, certo? Fiz uma rápida retrospectiva de 40 e pouco até 2013 para nós localizarmos a evolução do negócio onde nós estamos hoje. Aí chegamos nos círculos das plantações. Só para lembrar vocês que existem, isso aqui é bastante legal, mais para frente nós vamos trabalhar esse tema mais a fundo, hoje não vai dar tempo, só para lembrar que existe isso e são mensagens que já estão sendo codificadas, tem gente já trabalhando com isso e tem muitos resultados, mas não é para hoje. Não vamos pôr depois no chicanismo, mas vamos colocar ali essas fotos aqui. Vocês conseguem ver essas bolinhas aqui, ó? Isso aqui foi fotografado esses dias lá em Ponta Grossa. Hoje é dia 16, 10 dias atrás, 11 dias atrás, aqui em Ponta Grossa, por um grupo ufológico. Fotografaram uma formação de naves, ou de supostas naves, paradas e depois se deslocando lentamente no céu de Ponta Grossa, aqui pertinho. Guarapuava já teve vários casos assim também, só que por azar não tinha essa câmera no momento. Para que vocês vejam que isso existe no mundo inteiro, nós temos um filminho ali de filmagens para vocês verem quanta nave aparece por aí. Pouquinho? Isso aí são alguns filmes feitos na América Central, mostrando coisas que, se vocês observarem bem com a câmera certa, vocês conseguem pegar em Guarapuava também. Certas regiões do mundo você consegue, por sorte, estar filmando o céu e vai aparecer esse tipo de coisa aqui. Não lembra a Guerra das Estrelas? Né? Cheio de navezinha no céu. Isso tem que estar acontecendo hoje. Existe, de fato, essa quantidade enorme de estruturas que não são estrelas, não são balões, porque está na estratosfera, já está estourado. Tem uns de formato diferente de outros, muito alto. Algumas vezes você não consegue ver o olho nu, você olha para o céu azul e não vê nada, mas com uma câmera você consegue ver pela câmera, mas você tenta ver com o teu olho, não enxerga, mas na câmera ela está filmando. Então, isso aí está espalhado por todos os campos. Bacana, né? Muito bacana. Será que tem esse troço mesmo? Ou será que é só um casinho aqui, um casinho ali? A velocidade que eles estão indo. Consegue ver daí? Toma café. Então, isso é uma visão
saibam que essa presença maciça, ela realmente está aí. Esses seres estão por todos os cantos. Se eles quisessem invadir, roubar todas as vacas para vender no açougue deles, já tinham roubado, né? Se eles quisessem abduzir todo mundo, eu fico imaginando assim, sabe? Os caras abduzem, mas a maior parte dos casos da abdução é nos Estados Unidos. No Brasil tem um outro caso. Por que eles não abduzem chinês, indiano? Né? Tem mais, tem muito mais. Ninguém ia nem notar que desapareceu ali 10, 20, 50. Né? Ah não, tem que ser nos Estados Unidos principalmente. Brasil, alguns países assim, mas por que eles não vão para aqueles lados? Então eu acho que alguém está inventando alguma história em algum lugar, talvez. O que seriam esses contatos com esse fenômeno? Existe o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto graus. O primeiro grau é o clássico que se viu a luzinha lá no céu. Ah, que legal, eu vi uma luzinha enquanto para todo mundo. Segundo grau, o objeto desceu lá, deixou uma marca lá. Terceiro grau é quando os caras descem da nave e dizem assim: ó, Adriano, tudo bom? Uma tapinha no braço. Contato de quarto grau é abdução, quando você é levado para dentro da nave, com ou sem volta, ou então à vontade, quando você quer ou sem querer. Se perdendo. E o de quinto grau é o contato psíquico. É quando esses seres, além de terem uma experiência com você, eles continuam se conectando com você de uma maneira psíquica, ou telepática, ou em sonhos, ou seja como for. São várias as maneiras que acontecem os contatos do quinto grau. Os mais comuns é telepatia, psicografia, projeção astral. Você sair do corpo e encontrar esses seres numa dimensão paralela mais sutil. A primeira vez que se ouviu falar disso foi aqui, ó, nos anos 50, pelos irmãos do Bloch, lá na Argentina. Nossa vizinha argentina foi palco de um dos primeiros casos clássicos de contato do quinto grau, aonde esses irmãos eram médiuns sensitivos e diziam que estavam em contato com um ser chamado engenheiro, entre aspas. E esse ser dizia que ele era de um planeta tal, que era extraterrestre, blá, blá, blá. E o pessoal começou a achar: esses caras estão muito malucos. Até que um dia pediu-se a comprovação para esse ser. E ele deu a comprovação, mesmo através de mediunidade. Ele deu a comprovação, as naves passaram por cima de Buenos Aires, deu um blackout em Buenos Aires inteira, por causa da passagem daquelas naves, e foi muito documentado. No Brasil, a revista Cruzeiro. A revista Cruzeiro, que era um clássico no Brasil da época, tem todo esse material lá publicado, até hoje vocês têm acesso, investigar nas revistas Cruzeiro daquela época, vocês vão ver esse caso aí que ficou bem famoso, e é considerado o primeiro caso clássico de contato do quinto grau, através de fenômenos sensitivos. E aí nós chegamos na dita missão Rama, né? Vocês vieram aí, né, através da rede Rama e tal, mas o que é esse troço, né? Missão Rama. O pessoal vai falar desse negócio: será que é um treco lá de yoga, lá da Índia? Né? Será que é algum grupo que lida com alguma coisa religiosa? Ou tudo estão querendo catar grana nossa, alguma coisa, né? Então tem congresso que você vai assim, o pessoal bebendo travesseirinho do São Germano, e a feita violeta, sabe? Você leva a casa violeta bordada em dourado, muito interessante. Tem livrinhos assim, sabe? Tudo ornamentado. Então o pessoal vende tudo. Brinco da Mãe Maria, não sei o quê. Então você leva o que se quiser, Patrícia. Nós não somos dessa linha. Então, não se preocupe que ninguém aqui vai querer mexer no bolso de ninguém. A missão Rama, ela começa, na realidade, nos anos 70, nesse lugar aqui, na sede do Instituto Peruano de Relações Interplanetárias, o INPE. Foi o primeiro instituto criado no mundo inteiro para investigação e estudo do fenômeno OVNI, em 1955. O criador foi o Sr. Carlos Paz, que eu tive a honra de conhecer, ser amigo e ser representante de lógicas, e vinha gente de vários lugares para esse local, por ser o primeiro e único, até então, que investigava sério o fenômeno. Numa dessas palestras que teve lá no IPRE, foi feita pelo Dr. Victorianes, que era médico da polícia de Lima. E esse senhor, ele estava falando sobre sensibilidade, porque num dos
dos jornais lá da região, começou a se falar muito que tinham descoberto que no espaço não existe silêncio. No espaço existe muito ruído. Essa história de falar que o espaço está cheio de ruídos, que podem ser comunicações de outros povos, na época